Olá, eu sou o professor Gabriel Soares Rosa e nós estamos reunidos para mais uma aula bíblica e teológica. Parabéns a você que está se dedicando, que está estudando e que está crescendo no conhecimento. Sejam bem-vindos, é uma alegria ter vocês aqui conosco. Você que já é inscrito no canal, que Deus te abençoe. Você que não é inscrito, se inscreva, ative as notificações. Será uma alegria ter você aqui conosco. Os nossos vídeos aulas são resumidos, são panorâmicos. Então, por isso, lembre-se, estude, se dedique e tenha sempre um foco, ok? Quando você mantém foco, quando você tem uma mente direcionada, uma mente firme, os seus estudos, a sua vida acadêmica será sadia e verdadeira. Reveja este vídeo aula quantas vezes for necessário, porque é muito importante você rever os conteúdos que já está disponível aqui na plataforma do YouTube, para que você possa fazer seus estudos, fazer os seus comentários, estudar, se aperfeiçoar. Por isso, a importância de bons comentários bíblicos, ok? Eu indico para vocês que vocês invistam nos seus estudos teológicos, comentário bíblico, Bíblia de estudo, que vai auxiliar muito no estudo teológico da Sagrada Escritura, tá bom? Dentro deste vídeo aula introdutório, querido seminarista, nós vamos aqui tratar de um tema muito importante. A Bíblia pode ser entendida, mas antes de nós entrar em nossa aula, eu gostaria de ler um texto com vocês, que está na carta aos Hebreus, no capítulo 4 e no versículo 12. Porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais penetrante do que qualquer espada de dois gumes, e penetra até a divisão da alma e do espírito, e das juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. A palavra de Deus, ela é viva. A palavra de Deus, ela nos transforma, como está escrito na carta do apóstolo Paulo aos Romanos, no capítulo 10 e no versículo 17, de sorte que a fé, ela vem pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Deus. Então, o que acrescenta a nossa fé, o que firma os nossos passos, é a palavra de Deus. Então, nós precisamos de uma maneira clara, querido aluno, sempre ter comunhão com Deus da palavra. Ser bons estudiosos, ok? Ser bons teólogos, porque aquele que se aproxima de Deus através da sua palavra terá sua fé firme, porque neste tempo a qual nós vivemos, infelizmente, muitas pessoas têm deixado de viver uma vida bíblica, uma vida transformada por meio do texto bíblico, e tem vivido uma vida longe do Evangelho. Mas todo aquele que tem a sua vida, sua fé firmada em Cristo, ele terá a sua vida fundamentada no Deus da palavra. O nosso tema da nossa aula introdutória é sobre a Bíblia pode ser entendida. Lembre-se, papel, caneta, que é muito importante, e sempre com a sua Bíblia do lado, ok? Que é a nossa regra de fé e prática. Os estudiosos da Bíblia referem-se às vezes à clareza das Escrituras, mas se a Bíblia é realmente clara, por que necessitamos de regras ou princípios de interpretação? Porque um cristão que vá ler a Bíblia precisaria da ajuda de mestres ou de escritos como os comentários. Vamos aqui analisar um ponto fundamental, querido seminarista.
que a palavra de Cristo, ela pode ser sim entendida. Há muitos que vão estudar a Bíblia, só que não querem fazer uma análise, examinar a Escritura. Vamos compreender que nós, como Igreja do Senhor Jesus Cristo, precisamos ser uma igreja inteligente. É por isso a importância de cursos teológicos, como a hermenêutica, a exegese, que são bases, fundamentos que vão lhe ajudar na compreensão da palavra de Deus. Um verdadeiro exegeta é aquele que se preocupa, de fato, em interpretar a Sagrada Escritura da maneira correta. Precisamos entender que a Bíblia Sagrada, ela foi escrita em um período de 1500 a 1600 anos. Então, para nós entendermos a Bíblia no seu sentido real, conforme os autores escreveram, nós precisamos, de fato, querido seminarista, fazer uma análise profunda do texto. Então, há muitas pessoas que lêem a Bíblia, só que não querem compreender o contexto, não querem fazer uma análise. Lembre-se que isso gera tempo, dedicação. Não é somente você ler um texto e ok, parou por ali. Não. Você precisa de fato analisar corretamente a palavra. Por que que muitas pessoas têm preguiça de estudar a Escritura? Eu já li um texto e isso está bom. Não está nada bom. Você precisa se aproximar da Sagrada Escritura com foco. Não, eu vou estudar para aprender, para conhecer, para analisar. O próprio Senhor Jesus Cristo, ele disse: examinai as Escrituras. Nós precisamos examinar a palavra de Deus. Assim como um doutor examina o paciente, assim o estudioso precisa se aproximar da Bíblia para examinar, para conhecer. Se você não fazer uma análise e não estudar a palavra de Deus da maneira certa, você não vai compreender. Por isso, lembre-se, a hermenêutica, a exegese são pontos fundamentais. Quando você entende este ponto e você interpreta a Sagrada Escritura da maneira correta, você vai ensinar as pessoas corretamente, você vai pregar corretamente. Por isso, querido seminarista, é preciso analisar esses pontos teológicos, porque quando nós entendemos e nós aplicamos esses pontos, nós vamos compreender que a interpretação bíblica ela é fundamental para a gente conhecer a palavra de Deus de uma maneira clara, ok? Certas pessoas respondem que é impossível entender as Escrituras. Elas se propõem a ler uma passagem bíblica, decididas a desvendar seu significado, mas acabam descobrindo que lhes foge do alcance. Para elas, a Bíblia parece ser tudo menos clara. Vamos compreender que essas pessoas que têm este entendimento que a Sagrada Escritura não pode ser entendida, que a Sagrada Escritura não é clara, são pessoas que não estudaram e não querem compreender a Sagrada Escritura da maneira correta. Por isso, lembre-se, é preciso que haja dedicação.
Assim como você se dedica no seu trabalho para poder agradar o seu chefe, você precisa se aproximar da Bíblia para estudar com foco, para agradar ao Deus da palavra. Então, querido seminarista, não coloque isso na sua mente. Eu não posso entender a Bíblia, eu não vou conseguir entender a Bíblia. Não, tira este pensamento. Você sim pode entender a Bíblia, você pode compreender os textos, mas depende de você. Você precisa se aproximar do texto com este pensamento. Não, eu vou estudar e eu vou compreender aquilo que está escrito. Depende de você, o seu foco, a sua coragem, a sua sede de querer se aproximar da palavra de Deus. Então lembre-se, a palavra de Deus é clara, a palavra de Deus é viva. Olha o que diz em 2 Timóteo, segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 3, versículo 16 e 17. Toda a escritura divinamente inspirada é proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda boa obra. Toda a escritura divinamente é inspirada e proveitosa para ensinar. Querido seminarista, a palavra de Deus é a fonte do conhecimento. Então lembre-se, a palavra de Deus nos fortalece. Seja um bom estudante de teologia. Aqui é o professor Gabriel Soares Rosa e eu te aguardo no nosso próximo conteúdo. Deus te abençoe.